que é o partnership, né? O partnership, na nossa visão e na nossa experiência, aí, depois de atender mais de 200 escritórios, a gente entende que o partnership é o resultado de diversas decisões estratégicas, né? Os escritórios hoje, como um todo, eles simplificam o partnership como um conjunto de contratos, ou seja, acordo de sócios, termos preliminares assinados com as principais regras. Eu tenho um partnership, ou seja, eu tenho um partnership e eu também tenho uma empresa meritocrática. Mas, na verdade, se você ir direto para a decisão de contratar um escritório de advocacia para botar o seu partnership de pé, você talvez não esteja olhando a questão da competitividade. Você talvez não consiga olhar sobre a perspectiva de contra quem você está concorrendo, qual é a estratégia de quem você está com quem que você está concorrendo, né? A gente, ao longo da aula aqui, eu vou trazer esse exemplo mais de uma vez, mas a gente gosta muito de dar o exemplo aqui em relação a uma corrida de Fórmula 1. Então, se você gosta, assim, eu particularmente gosto muito da corrida de Fórmula 1, se você está em segundo colocado e quer ultrapassar o primeiro colocado, você precisa bolar alguma estratégia diferente. Não basta replicar a estratégia do primeiro colocado. Então, não basta você ir lá, por exemplo, se o primeiro colocado parar no pit stop, você parar. Se ele trocar o pneu, botar um determinado pneu, você replicar a mesma estratégia dele, você vai continuar em segundo colocado, a não ser que algum milagre ou algum evento adverso aconteça. E é isso que acontece muito no mercado. A gente vê e recebe muita demanda de mas o que os escritórios estão fazendo hoje? O que o G20 faz hoje? O que o G30 faz hoje? O que determinado escritório coloca como melhor prática? Pô, se você quer essa melhor prática, é mais fácil se ligar para o gestor, eles são normalmente super abertos em explicar, e até do interesse deles que você replique a estratégia deles, porque não tem diferencial nenhum e dificilmente você vai conseguir competir com eles, até porque muitas vezes eles já são maiores, têm um caixa maior, então é importante você entender o que eles estão fazendo para você conseguir implementar uma estratégia diferente com o objetivo de superá-los, até porque hoje o mercado de assessoria está cada vez mais concorrido e um partnership tende a ser uma briga de partnership, né? Um partnership concorrendo com o outro na quesito de atração e retenção de profissionais. Mas indo especificamente para a metodologia, já depois de ter falado o que o mercado, como que o mercado trata o partnership e como que a gente trata o partnership especificamente, o primeiro ponto que a gente sempre analisa é a parte de segmentação, que é o foco da empresa. Então, se a gente fosse segmentar o mercado hoje, a gente tem pessoa física, pessoa jurídica e previdência. As plataformas digitais atuam nos últimos anos majoritariamente no mercado de pessoa física. Quando a gente olha pessoa jurídica e previdência, a gente vê que elas vêm tentando atuar, mas ainda o marketing é muito pequeno. Exemplo, depois eu vou falar um pouco, mas as corretoras hoje têm algo em torno de a maior corretora hoje tem algo em torno de 3% de market share em previdência e não tem 1% do mercado de PJ. Ou seja, ela ainda não conseguiu ser competitiva com outras grandes instituições para a gente considerar isso ainda o mercado. Obviamente que a gente vai continuar mapeando essa tendência, mas é importante entender a segmentação do mercado de pessoa física. Dentro do mercado de pessoa física, a gente tem varejo, alta renda, private, e para cada segmento existe uma dinâmica diferente, uma estrutura de mercado diferente para ser montada. E quando eu falo estrutura de mercado, é como é que você monta a sua estrutura de atendimento, como é que você paga seus profissionais, quem são os tipos de profissionais, onde estão esses profissionais, onde estão esses clientes. Exemplo, um profissional private, ele tem uma dinâmica completamente diferente de um profissional alta renda, que tem uma dinâmica mais diferente ainda do um profissional varejo. A forma que você capta um cliente private é totalmente diferente que você capta um cliente varejo. E é importante você entender essa segmentação, não só para entender a quesito de dinâmicas, mas para entender também o quesito de tamanho de mercado. A gente vai falar mais para frente, mas qual que é o tamanho desse mercado? Quais são as tendências do mercado? Então, por exemplo, há 2 anos atrás, depois de eu mostrar, a WD já falava que existia determinadas tendências desse mercado, das corretoras começarem a ser do tamanho ou até maiores que alguns bancos. E quando a gente tem essa estrutura, a gente tem algumas consequências em como esse mercado começa a se tornar competitivo e as estratégias de competição que começam a acontecer dentro desse mercado. E a partir disso, se você escolhe o seu foco, você consegue ir para o segundo ponto, que é o ponto de carreira, onde você cria as principais regras da sua empresa para assessor comercial, para assessor executivo, ou seja, um CEO, um head de expansão, um head operacional, um head de mix produto, e
para assessores operacionais e até como que você faz essa transição, né? Hoje tem muito escritório ainda caminhando na transição de como é que eu abro mão de uma carteira comercial para montar uma carteira para virar um executivo dentro da empresa. Por quanto eu sou remunerado? Qual a minha bonificação? Como é que eu transformo isso em equity? Como é que eu faço com que seja atrativo não só para o assessor vir para dentro da nossa estrutura, da nossa assessoria, mas para que ele fique retido aqui dentro da assessoria, que ele não queira ir para uma outra assessoria porque ele recebeu luvas maiores ou porque ele está recebendo, às vezes, uma proposta melhor. É importante que você consiga não só explicar a sua estrutura, mas explicar o que existe no mercado. E é isso que a gente faz no curso completo, e a gente vai falar um pouquinho aqui dessa aula. É importante que você entenda o que está acontecendo para você até conseguir explicar para a sua equipe, conseguir deixar esse plano de carreira transparente, o porquê que foi criado, né? Não que foi criado baseado em foi criado porque é assim que é feito no mercado. Tá, mas por que é assim que é feito no mercado? Porque alguém falou? Não, é importante que você tenha um racional. Uma vez criada essa estrutura de remuneração, você tem a estrutura financeira da sua empresa. Você tem, por exemplo, a DRE da sua empresa, porque a empresa de assessoria é uma empresa de pessoas, então grande parte do custo são as pessoas, e quando você cria as regras de remuneração dessa empresa, você cria a DRE dessa empresa. Você cria como que vai funcionar o custo variável, os custos fixos dessa empresa, e você consegue projetar a expansão dessa empresa. A expansão da empresa é uma função de quanto que você recebe de receita, daí você diminui o seu custo variável, que são suas comissões, basicamente, e o custo fixo, que são basicamente os custos de algumas pessoas e os da estrutura física. Às vezes, e muitas vezes, inclusive, tem escritório hoje que tem prejuízo operacional, mas eles têm algum resultado financeiro, que normalmente são os incentivos da corretora, e tem um caixa dessa empresa. Você precisa entender como que esse caixa vai ser utilizado em relação à performance para que a margem da empresa, ou seja, o lucro operacional da empresa, seja um lucro operacional competitivo na indústria. E a partir do momento que esse teu lucro operacional começa a ser competitivo na indústria, você consegue ter uma empresa com uma margem relevante, esse mercado começa a ser, essa empresa começa a se retroalimentar. Então, é importante que você entenda isso, a gente vai falar um pouquinho disso ainda na apresentação. E, por fim, o quarto ponto, que é a parte de transparência financeira, de gestão financeira. Como é que você vai controlar, declarar os seus resultados e distribuir esses resultados na sua sociedade. Então, aí vem a parte da transparência. Uma vez definido tudo isso, você consegue colocar no partnership, nos contratos, todas essas regras. Então, o contrato, voltando à roda, né, o contrato vai ser completamente diferente de uma empresa de varejo para uma empresa private. Então, BTG e XP, por exemplo, são empresas que atuam no mesmo mercado, pelas mesmas linhas de receita, mas possuem partnerships completamente diferentes, com regras completamente diferentes. E é importante você entender isso, porque existem hoje assessorias que são de varejo, que nasceram como varejo, empresas de assessoria que nasceram como private, e que também possuem partnerships diferentes, porque eles estão atuando em mercados diferentes. A mesma coisa vai ser se você tiver um plano de carreira com determinados detalhes, o seu contrato de partnership ele vai ter que precisar e vai ter que trazer esses determinados detalhes na hora que você for construir essas regras. Então, não dá para você utilizar um acordo de sócio, um termo preliminar padronizado, como muitas vezes vai acontecer se você contratar o advogado, porque o advogado ele é obrigatório no processo, mas não é o advogado que vai olhar para suas regras e falar, pô, o que eu tenho que colocar aqui para que você consiga executar o seu planejamento estratégico. O advogado ele precisa receber as regras de vocês para transformar isso em validade jurídica se um dia você precisar ir para o litígio, ou seja, para o judiciário ter que resolver alguma situação. Perfeito. Entendido isso, um outro ponto que a gente gosta de reforçar existem alguns pilares para que essa roda, essa metodologia gire, e acho, o grande pilar aqui é que a liderança queira que isso aconteça. A liderança implemente essa sucessão, que é não só sucessão, quando a gente fala, muita gente simplifica em sucessão em troca de equity, né? Como que os sócios fundadores vão abrir mão do equity ao longo do tempo, que obviamente é super importante, considerando que o negócio de assessoria é um negócio de sociedade. Então, se é negócio de sociedade, as pessoas têm que entender como que elas vão crescer. Mas tem a sucessão de função no primeiro momento, antes mesmo de ter a sucessão de equity. Então, como é que um assessor comercial abre mão de uma carteira comercial para se tornar um executivo dentro da empresa? O que ele vai ganhar com isso? Qual que é o potencial que ele vai ter ao assumir essa determinada função e como que isso vai corresponder na quesito de equity dele? Além disso, como é que a liderança precisa ter transparência? Como é que estão sendo feitos os contratos com as corretoras? Para onde que está indo esse dinheiro? Do lucro, quanto que está sendo distribuído por sócios? Quanto que está sendo distribuído para os não sócios?
E a mesma coisa da governança. Como é que é o papel de tomada de decisão na empresa? Os sócios mandam e é assim de qualquer jeito ou não? Existem comitês, existem conselhos. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também ao longo da aula. Então aqui é só um geral.